fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar da aliança da ciência com a religião. Fique aí atento para entender que aliança é essa que todos nós deveríamos ter. Antes de qualquer coisa, verifica se é um inscrito. Se não é inscrito, clica aí no botão de inscrever-se, clica no sininho das notificações, compartilha e faça aí os seus comentários. Sem perder mais tempo, vamos para a nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos de volta e vamos imediatamente aqui para o estudo, a aliança da ciência com a religião. Eu vou ler partes e vamos explicando e depois vamos continuar a ler e explicar para ficar um pouco mais dinâmico. E começamos assim. No ponto 8 diz: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resulta um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Como já dissemos também no vídeo passado, não pode haver contradição entre as duas coisas. No vídeo passado nós falamos de que a ciência não é contrária a Deus. A verdadeira ciência, ciência positiva, a ciência que não está em volta dos interesses pessoais. A verdadeira ciência, ela não é contraditória a Deus e ela jamais negará a Deus. A ciência, a verdadeira ciência, ela estará em consonância às leis divinas, porque ela não pode adulterar aquilo que são as leis, as verdadeiras leis divinas. E as leis divinas, elas são imutáveis, tanto quanto imutáveis são as leis que regem a ciência. A lei da gravidade, a lei da atração dos corpos, todas essas leis são leis divinas e também são leis da ciência. Portanto, uma não pode negar a outra. Elas duas andam juntas. E quando todos nós olharmos para elas como unidas, vamos começar a perceber um pouco mais. E vamos continuar a ler. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos devem ser levados, em que a ciência, deixando de ser exclusiva, materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças estão apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão em mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos factos não mais poderá se opor a ela. E aqui estamos a dizer que quando nós temos uma fé que é raciocinada e apoiada também em factos, e não apenas uma fé que também é um pouco vazia, que pode ser contraditada a qualquer instante pela ciência, então significa que esse ato religioso ainda não é um ato firme propriamente dito.
É um ato que se apoia apenas numa crença. E é preciso que a nossa religião, a verdadeira religião, não estamos aqui a falar de igreja, mas estamos a falar de religião. A verdadeira religião deve se apoiar também em factos. Ela não pode ser desmentida pela ciência e nem a própria religião desmentir qualquer coisa da ciência. Por quê? Porque elas vão andar juntas, as duas vão andar juntas. Isto quando a verdadeira ciência for a ciência positiva e que não está ligada apenas ao enriquecimento pessoal. E vamos continuar aqui nessa leitura. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender porque, cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. O que a doutrina espírita faz e tenta fazer ao longo deste período é destruir o materialismo. É o materialismo que nos levou ao egocentrismo ou é o egocentrismo que nos levou ao materialismo? Vamos ver qual delas levou uma a outra. Mas sempre que toda a nossa relação se baseia no eu, no apenas eu, ela é uma relação que está minada por algo que mais cedo ou mais tarde vai cair ou vai destruir. Ou ela autodestrói-se ou ela destruirá o que encontra pela frente. Porque sempre que nós baseamos toda a nossa vida no eu e no para mim, tudo é eu ou tudo é para mim, tudo isso nos leva a cometer erros e a destruir o que bem estava. Vamos pensar nisto porque é necessário que nós destruamos o materialismo. A fé, quando se dirige à razão, ela não vai encontrar nada de ilógico dentro da razão e a razão não encontra nada de ilógico dentro da própria fé. É o que diz aqui nesse parágrafo. A fé dirigiu-se à a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Se nós não estudarmos as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nós não vamos sair da mesmice. A ciência já se desenvolveu muito e já algumas coisas foram comprovadas. Agora faz-se necessário que cada um de nós estude se realmente os espíritos existem, se existem, como existem, nós sabemos que existem, mas vamos fazer esse exercício. Se os espíritos existem, se eles existem, onde eles estão? E se eles existiam antes, ou o sítio onde eles estão, o que é? Este é um exercício que nós devemos fazer. E se eles de facto existem, qual é a relação que eles têm conosco enquanto encarnados e com o mundo material de uma forma geral? Conhecendo essa relação, nós passaremos a descodificar o mundo espiritual. Descodificando o mundo espiritual, passaremos a entender melhor o mundo material. Portanto, é necessário que cada um de nós faça esse estudo. Cada um de nós já ouviu, por exemplo, chamar o nosso nome de repente, quando a gente olha para trás não tem ninguém. Ninguém estamos a chamar, mas nós ouvimos como alguém que gritasse pelo nosso nome. Todos nós temos uma intuição. De onde vêm essas intuições? Todos nós temos pensamentos que dizemos assim, por que eu não pensei nisto antes? Isto tudo são coisas que vêm do lado espiritual, não necessariamente do lado material. E poderemos pensar que será provavelmente o cérebro que está muito melhor afinado. Não, o cérebro é tudo igual.
Agora, os fios, vamos usar a linguagem aqui da tecnologia, os fios que ligam podem ser fios que estão partidos no meio, podem ser fios que estão completos, podem ser fios que estejam desligados. Estando incompletos ou desligados, ele não dará o mesmo resultado. Vamos analisar isto. E continuando aqui na leitura. Entretanto, nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir em lugar de se entregarem a ele. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu final e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. A lei do progresso é uma lei de Deus. Portanto, tudo na natureza se modifica, se transforma, evolui. Nada permanece o mesmo. Como em todas as coisas, quando surge uma coisa nova, é claro que haverá muitos opositores, muita gente que vem contra. Mas quando a própria ciência começa a provar, no caso concreto da doutrina espírita que estamos aqui a falar, quando a própria ciência começa a provar a existência dos espíritos, então não há nenhuma igreja que poderá se opor a este facto. Ela deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma realidade. Ainda que a ciência não provasse a existência dos espíritos, a própria Bíblia, que serve como base para todas as doutrinas cristãs, ela prova a existência dos espíritos, porque tem muitos textos que falam da existência dos espíritos, da sobrevivência dos espíritos e muitos textos que falam sobre a reencarnação. No texto, vamos só apenas citar aqui um deles. Quando Cristo está no Monte Tabor, vai com Pedro e Tiago, eles entram em oração e Jesus transfigura-se e de repente Pedro desperta lá do sono que ele estava em oração, mas de repente dormiu. Quando desperta do sono, vê Cristo, Moisés e Elias. Cristo estava encarnado, Moisés, que havia desencarnado há 4.000 anos, e Elias, que havia desencarnado há cerca de 800 anos. Então, só este texto já serviria para provar a existência e a sobrevivência dos espíritos. Mas há muita gente que lê esse texto e prefere não acreditar. Porque a minha igreja não acredita nisso. Porque a minha igreja diz que eu não devo acreditar nisto. Porque a minha igreja... Isto é um problema de cada um. Mas a ciência já veio provar a existência dos espíritos. Portanto, só não vê quem não quer. E não é à toa que Cristo várias vezes dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Infelizmente, muitos de nós continuamos surdos dos ouvidos e cegos dos olhos. Então, não querendo acreditar por apenas não querer acreditar. Não querer acreditar por birra. Isto é um outro assunto. Mas os textos bíblicos falam sobre isto. Portanto, a ciência prova isto e muita gente ainda fica a duvidar da existência dos espíritos. Muita gente ouve os sons, ouve o nome a ser chamado, mas não tem ninguém naquele lugar. Muita gente sente cheiros de rosas ou de flores, ou até cheiro de cigarro, ou cheiro de outras coisas, de repente num lugar onde a pessoa está sozinha e ninguém está a fumar naquele lugar. Ou a pessoa está num lugar, está a sentir cheiro de rosas e não tem rosas naquele lugar. De onde vem esse cheiro? É preciso que cada um investigue isto. Então são muitas coisas que nós podemos ver e observar para compreender de que o mundo espiritual está em completa interação
com o mundo corporal. Isto que estamos aqui a fazer é apenas o levantar da cortina para aqueles que ainda não entraram em contacto com a doutrina espírita. É necessário que cada um de nós desperta do sono a qual ele próprio se meteu e onde ele se encontra. É preciso despertar deste sono e ver de que o mundo espiritual não é um mundo de fantasia, mas é um mundo real. É o verdadeiro, é o pré-existente e é o que permanecerá firme depois que a gente partir. Embora nós fazemos essa transição carne, espírito, ou seja, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, até atingirmos a perfeição. E nessa perfeição, o que é que falamos? Por isso é que é bom acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos para entender. É necessário que todos nós tenhamos a asa da sabedoria ou da ciência e a asa da moralidade ou da religião no mesmo nível. Muitos de nós andamos assim. Ora a ciência está em cima, a religião está em baixo, ora a religião está em cima e a ciência está em baixo. Dificilmente estamos equilibrados e andamos nisto durante muito tempo. E é necessário que agora as duas asas fiquem iguais. Planar. Porque quando a asa da religião, a asa da ciência e a asa da religião estiverem equilibradas, então nós conhecemos as leis que regem a matéria e conhecemos as leis que regem o espírito. E conhecendo essas leis, não nos iludimos mais. E aí quando atingimos a perfeição. Mas isto falta muito tempo. Por agora, se gostou disto que nós falamos, se gostou deste vídeo, vai aí, se inscreva, carregue aqui no botão, aqui embaixo, vê na descrição as nossas redes, mas carrega antes disso, carrega aqui no botão de inscrever-se, clica ali no sininho, nesse sininho que está ali, para ser mais um inscrito desse canal. Nós estamos rumo aos 1000 inscritos e contamos com a vossa ajuda para atingirmos os 1000 inscritos. Até o próximo estudo. Fique com os vídeos que vão aparecer num desses cantos aqui. Fui. Até a próxima.